Primeiro você tem que ser capaz de identificar a emoção que você está sentindo. Nós temos 5 emoções básicas, né? Alegria, tristeza, medo, raiva e aversão ou nojo. São 5, Uhum. como você viu no Divertidamente, aquele desenho animado. Ô, doutor, você vai ter que deixar uma postagem lá nas suas redes sociais falando algum desses pontos aí, por exemplo. Sim, sim. Por exemplo, 5 emoções para mim é novidade. Essas 5 São as 5 são emoções claras básicas. assim para mim, mas são óbvias, mas eu não tinha São conhecimento. igual as cores básicas. Todas as outras cores Temos 1 nascem. milhão de cores, né? Nasce de vermelho. Como é que é? Vermelho. Verde, Acho que é vermelho, verde e amarelo. amarelo. Não é isso? Nasce de vermelho, verde e amarelo. Elas vão se misturando, tem todas as cores. As emoções são as mesmas. Tem 5 básicas, igualzinho. Desta mistura nasce milhares de emoções. Aí você tá falando das 5 emoções, né? Você falou das 3 da saúde, né? Então, dos 3 pilares, né? Sono. Físico, então, sono, atividade física e alimentação. E Aham. você tem, na gestão das emoções, você tem as 5 emoções básicas, só para ficar atento, você tem uma emoção agradável, que é a alegria, e tem a tristeza, medo, raiva e nojo, que são Caramba! desagradáveis. Então, para ser feliz, você tem que fazer um certo esforço. A gente tende então para o resto todo? Porque as emoções negativas são muito importantes para a nossa sobrevivência. Por exemplo, as emoções mais primitivas é o medo e a raiva. Claro, A gente tinha que sobreviver, ué. acua um gato num canto de uma parede pra você ver. Ele Põe vai medo pra cima nele. de você. Isso, ele transforma o medo numa raiva. Então, o medo e a raiva são emoções com muita energia para você sobreviver. Lá no meio da savana africana, eu costumo dizer o seguinte: o Homo sapiens que estava lá, né, o homem ou a mulher, que olhou no horizonte, viu uma poeira levantando. O que fugiu logo somos nós, sobreviveu. O que ficou para conferir se era um bicho foi comido. Então, Faz todo sentido. nós somos ativados por medo e raiva com Doutor, muita mas assim, facilidade. o que eu pude perceber nessa conversa que a gente está tendo É, é que nós somos muito primitivos ainda. O somos. nosso cérebro é muito primitivo. Sim. Apesar do domínio das emoções, quer dizer, domínio das emoções eu vou colocar entre aspas, né? Uhum. Porque a gente tem questões que a gente passa pela vida que criam traumas, gatilhos novos, Exatamente. né? Eu falo alguma coisa assim porque eu faço terapia tem algum Uhum, tempo, então eu uhum, escuto um uhum. conceito aqui e outro Sim. ali, né? Mas o que eu pude perceber é que a gente é realmente um primata, o nosso cérebro é primitivo assim mesmo? Ou eu estou entendendo tudo errado? O nosso cérebro moderno, ele tem somente 600 mil anos. 600 milhões, mas é muita É, coisa. mas o cérebro primitivo tem 500 milhões de anos. Ah, sim. Por isso que o Jordan Peterson, e é verdade, mostra que as lagostas, né, que tem 150 milhões de anos, ou seja, quer dizer o seguinte, tem traço em mim e você que existe há milhões de anos. Sim. É isso? Teoricamente, 500 somos oriundos da milhões de anos. mesma. Eram unicelulares, né? Isso. A vida Então, evoluiu daquela. você pega uma Daquela lagosta, célula. ela tem comportamentos que estão na gente. O que Uhum. nós ganhamos de presente, você pode dizer, foi a nossa razão, que só tem 500 mil anos. A razão que é o controle ali, Que né? a analogia é o seguinte, é como se fosse um guia sentado no elefante. O Aham. guia é a nossa razão. O elefante é o cérebro primitivo. Ah, e proporcionalmente deve ser mais ou menos É isso também, exatamente né? isso. É exatamente isso. Então, para você ter uma ideia, o cérebro nosso ele é capaz de absorver 11 milhões de bits de informação por segundo. Uhum. Você fala, como assim? Todos os sons que estão aqui à nossa volta, todos os As pixels de luz, imagens. está tudo entrando. Você não tem consciência. Não. Nós temos a consciência de 40 bits. A consciência ela pertence a uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal, que está aqui atrás, que é o que nos torna únicos Diferencia do resto dos animais. dos animais. Lembrando que eu acredito que a gente tenha uma dimensão intangível da consciência, que é o nosso espírito, perfeito? Uhum. Mas o córtex pré-frontal, por isso que o ser humano é o único animal do planeta Terra que tem testa. Você pode olhar que ninguém tem testa. Assim, ó. Macaco não tem Nunca testa, cavalo não tem observei, testa, mas elefante não tem testa, ninguém tem testa. faz todo sentido. Porque a testa foi essa protusão, cresceram. O cérebro cresceu e o crânio foi junto. E aqui que está o que nos torna únicos fisicamente, né? Além disso, tem uma mão, né? Só nós temos mão. Todos os animais têm uma pata. Faz A diferença é todo que uma sentido. mão faz isso aqui, ó. Oposição de polegar Pinça. com todos os dedos, pensamento. Você fala assim, e daí? E daí que é o seguinte: o que adianta ter uma ideia brilhante se você não tiver uma mão para operá-la? Faz sentido. Dizem que os golfinhos são muito inteligentes. Eles têm barbatana. O que eles fazem com aquilo? Nada. Ou seja, nada. Adaptado, né? Ele Adaptado nada, pro meio né? dele, né? Ele nada. Ele fica nadando. Pode ser muito inteligente, mas não tem mão, não tem como criar, colocar, né? Tornar concreto o que passou dentro da sua cabeça. Então por isso que é tão difícil de controlar. Então nós temos, só para a gente resumir,
Nós temos emoções de alta ou baixa energia, Uhum. agradável ou desagradável. O tempo todo a gente está passando por isso. Então né? nós temos alta energia agradável. Eu estou entusiasmado, alegre, né? Me sentindo desafiado, né? Baixa agradável. Eu estou tranquilo, estou sereno, estou relaxado. A gente deveria viver a vida assim. Daqui para lá, tá? Relaxava, recupera. Igual o nadador. Uma abraçada, uma respirada, uma abraçada, respirada. Equilibrado. O que mata não é o excesso de trabalho, é a falta de descanso. Uhum. Você não consegue atravessar uma piscina sem respirar. Mas se Faz você sentido. puder dar uma abraçada e uma respirada, você nada dos Você dois vai mais momentos. longe. Como a gente não cria esses momentos de relaxamento, e não é que você tem que parar de trabalhar, você tem que ser capaz de tirar microférias. Dentro de 1 hora você para 3 minutos e distrai a sua cabeça. Você faz o quê? Você passa a ter alta energia desagradável. Você tem raiva, ansiedade, ressentimento, né? Medo, tudo que você quiser tá aqui. Claro, você dá conta do trabalho. Que você tá, né? Mas se você continuar assim, você vai Vai cair. parar 1 hora, que é o burnout, né? E isso que é o quê? Baixa energia desagradável ou negativo. Burnout, desgaste, depressão, tá tudo aqui. Então a capacidade de descansar de uma maneira mais rápida é fundamental. Você não consegue meditar, você falou. Não é isso. Tenho dificuldade. Nós temos que treinar a nossa atenção plena. Uhum. Eu tenho que estar conversando aqui com você que está assistindo, na sua casa, procure olhar com muita sutileza as coisas à sua volta, olhar para o seu parceiro ou parceira, como é que ela está. Por exemplo, eu corro, né? Às vezes eu ando também na parte de baixo do meu prédio e eu vi flores num lugar que eu nunca tinha visto, eu vi muros que eu nunca tinha visto, porque você passa a desenvolver isso. Você fala, por que isso é importante? Para você perceber que a vida ela é dinâmica. A pessoa acha que ela está triste, deprimida, que ela fica deprimida o dia inteiro. Não, ela não fica o tempo todo deprimida do mesmo jeito. Ela tem assim, ó. Piora, melhor, pior, melhor. Então, esse hábito de prestar atenção. E vai nivelando para baixo, ela fica deprimida. Isso faz com que você não seja vítima daquele contexto estático que você criou na sua vida. Você se torna mais mestre de ver a sutileza da vida. Então, sua mente fica mais aberta e ela fica mais relaxada por isso. Você